O milionário pensa que vai morrer preso nas cordas do paraquedas. Mas uma mãe solteira pendurada no alto corre para salvá-lo. Ela que segura sua vida quando ninguém mais poderia. E o destino escreve um encontro impossível entre céu e vida. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Gabriel Almeida nunca teve medo de nada. Ou pelo menos era isso que dizia para si mesmo todas as manhãs, ao acordar no 42º andar de um dos edifícios mais luxuosos da Avenida Paulista, em São Paulo. Aos 38 anos, comandava um império imobiliário que erguia torres pelo Brasil inteiro. Seu nome estava em placas douradas, em revistas de negócios, em jantares beneficentes, onde todos queriam estar ao seu lado. Mas havia algo que Gabriel escondia com cuidado. Algo que nem o dinheiro nem o poder conseguiam apagar. Ele tinha pavor de altura. Era um segredo bem guardado. Uma fraqueza que ele jamais admitiria em público. Desde criança, sentia as pernas tremerem quando olhava para baixo de uma sacada. O estômago revirava, a visão embaçava, e ele precisava segurar em algo firme para não desabar. Mas ninguém podia saber disso. Um homem como ele não podia demonstrar fragilidade. Então, Gabriel construiu sua vida em andares altos, forçando-se a conviver com o medo todos os dias, acreditando que assim o venceria. Não venceu. Apenas aprendeu a disfarçar. A ideia do salto de paraquedas não foi dele. Foi de Rogério, o diretor de marketing, um homem ambicioso que sempre tinha um plano mirabolante na manga. A campanha da nova incorporadora precisava de impacto, de algo que nunca tivesse sido feito. E nada causaria mais repercussão do que o próprio dono da empresa saltando de um avião sobre a cidade, com uma faixa gigante e câmeras ao vivo transmitindo tudo para as redes sociais. Gabriel ouviu a sua proposta e sentiu o estômago gelar. Mas Rogério já tinha postado uma enquete nas redes. Você quer ver o Gabriel Almeida saltar de paraquedas? 60.000 pessoas já haviam votado sim. Era tarde demais para recuar. Na manhã do salto, Gabriel acordou com a boca seca e o coração acelerado. Margarete, sua mãe, estava sentada na sala de estar da cobertura, lendo um jornal impresso como sempre fazia. Ela era uma mulher de postura impecável, cabelos prateados presos em um coque elegante, roupas discretas mas caras, e um olhar que parecia avaliar tudo e todos ao redor. Desde que Laura, sua filha, se foi em um acidente de carro há 2 anos, Margarete assumira o controle da família. Não pediu permissão. Simplesmente tomou as rédeas e passou a decidir tudo. A rotina do neto Pedro, os funcionários da casa, até os compromissos de Gabriel. Ele, ainda abalado pela perda da esposa, deixou que ela fizesse isso. Parecia mais fácil não resistir. Bom dia, mãe, disse Gabriel, servindo-se de café. Você vai mesmo fazer essa bobagem? Perguntou Margarete, sem levantar os olhos do jornal. Não é uma bobagem. É estratégia de marketing. É exibicionismo barato. Mas você sempre gostou de aparecer. Gabriel respirou fundo. Não valia a pena discutir. Ele terminou o café em silêncio e foi até o quarto de Pedro. O menino estava sentado no chão, brincando com blocos de montar. Seus olhos castanhos eram grandes e expressivos, mas não olhavam para o pai. Pedro tinha 6 anos e não falava desde o dia em que Laura partiu. Os médicos disseram que era um bloqueio emocional, que ele precisava de tempo, de terapia, de paciência. Gabriel tentou tudo. Levou o filho aos melhores especialistas, comprou brinquedos, contratou cuidadores. Nada funcionou. Pedro vivia em um mundo silencioso e distante e Gabriel não sabia como alcançá-lo. Oi, campeão, disse Gabriel, agachando-se ao lado do filho. O papai vai fazer uma coisa importante hoje. Vai ser legal. Você vai ver na TV, tá bom? Pedro não respondeu. Não olhou. Apenas empilhou outro bloco. Gabriel acariciou os cabelos do menino e saiu do quarto com um nó na garganta. Horas depois, ele estava no pequeno avião, subindo cada vez mais alto sobre São Paulo. A cidade se estendia embaixo como um tapete cinza e marrom,
cortado por avenidas e rios poluídos. Gabriel sentia as mãos suarem dentro das luvas. O instrutor ao lado dele falava alguma coisa, dava instruções, mas Gabriel mal conseguia ouvir. O sangue pulsava nos ouvidos. Ele olhou para a porta aberta do avião e sentiu a vertigem subir como uma onda. Não podia fazer aquilo, não conseguiria, mas todos estavam assistindo. Milhares de pessoas. Rogério estava no chão coordenando a transmissão ao vivo. As câmeras estavam ligadas. Não havia volta. Gabriel fechou os olhos, contou até 3 e saltou. Os primeiros segundos foram puro terror. O vento cortava o rosto. O corpo despencava em queda livre e Gabriel não conseguia respirar. Quando finalmente o paraquedas abriu, ele sentiu um puxão violento e pensou que tudo estaria bem. Mas não estava. Algo deu errado. O paraquedas principal não abriu direito, ficou torcido e ele começou a girar descontroladamente no ar. O instrutor gritou pelo rádio para acionar o reserva. Gabriel puxou a alavanca e o paraquedas reserva abriu com força, mas de forma irregular. Em vez de estabilizar, a corrente de ar o empurrou para o lado. Ele viu o edifício se aproximando rápido demais. Tentou manobrar, mas não teve tempo. O impacto foi brutal. Gabriel bateu de lado contra a fachada de vidro de um dos arranha-céus da região e os cabos do paraquedas se enroscaram nas estruturas metálicas da lateral do prédio. Ele ficou ali, pendurado, balançando violentamente com o vento a vários metros do chão. O pânico tomou conta. Gabriel gritou. Gritou com tanta força que sentiu a garganta arder. O vento jogava seu corpo de um lado para outro como uma folha. Ele olhou para baixo e viu a rua, os carros minúsculos, as pessoas parecendo formigas. A vertigem era insuportável. As mãos agarravam os cabos, mas ele não sabia o que fazer. Não conseguia pensar, só conseguia sentir medo. No mesmo edifício, alguns andares abaixo, Marina Costa limpava os vidros com movimentos precisos e automáticos. Ela fazia aquilo há 3 anos, desde que largou o emprego de secretária para ganhar mais dinheiro como limpadora de fachadas. Era um trabalho arriscado, mas ela não tinha medo de altura. Na verdade, Marina não tinha medo de quase nada. Já tinha enfrentado coisas piores. Ela estava presa aos cabos de segurança, com o balde e os panos ao lado, quando ouviu os gritos. Olhou para cima e viu o homem pendurado, se debatendo, claramente em pânico. Marina não pensou 2 vezes. Puxou o rádio preso ao cinto e avisou a central que havia uma emergência. Mas sabia que o resgate demoraria. O vento estava forte e o homem parecia estar à beira de um colapso nervoso. Ela precisava agir rápido, mas havia um problema. Preso ao peito de Marina, dentro de um canguru de tecido resistente, estava Lucas, seu bebê de 4 meses. Ela não tinha tido escolha naquela manhã. A vizinha que cuidava dele estava doente e Marina não podia faltar ao trabalho. Precisava do dinheiro. Então, improvisou. Amarrou o bebê bem firme, conferiu 3 vezes se estava seguro e subiu nos cabos como sempre fazia. Lucas estava dormindo tranquilamente, alheio ao perigo que o cercava. Marina olhou para o bebê, depois para o homem gritando lá em cima. Respirou fundo e começou a subir. Usou as técnicas que aprendeu anos atrás, quando era voluntária em um grupo de resgate civil. Naquela época, ela ajudava em enchentes, desabamentos, situações de risco. Depois que Lucas nasceu, teve que largar tudo. Mas o conhecimento ainda estava lá, gravado na memória e nos músculos. Ela subiu metro por metro, segurando-se nos cabos, puxando o corpo com força, calculando cada movimento para não balançar demais e acordar o bebê. O vento dificultava tudo. Seus braços começaram a doer, mas ela não parou. Quando finalmente chegou perto do homem, viu que ele estava em estado de choque. Os olhos dele estavam arregalados, o rosto pálido, as mãos tremendo. "Ei, fica calmo, eu vou te ajudar!" gritou Marina, lutando contra o barulho do vento. Gabriel olhou para ela como se estivesse vendo uma aparição. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Quem era aquela mulher? De onde ela tinha vindo? Marina avaliou a situação rapidamente. O paraquedas estava preso em várias partes da estrutura metálica
e os cabos estavam torcidos de forma perigosa. Se ela cortasse do jeito errado, o homem poderia cair. Precisava ser precisa. Ela amarrou seu próprio cabo de segurança em uma viga próxima, checou 2 vezes se estava firme e então começou a trabalhar. Com uma faca que carregava sempre no cinto, cortou as tiras de excesso que estavam fazendo o homem girar. Depois prendeu cabos de segurança nele, criando uma linha de apoio. Gabriel estava paralisado, mas Marina dava comandos firmes. "Segura aqui, não solta, confia em mim." Ela começou a puxá-lo em direção a uma das janelas do prédio. Era um trabalho lento e exaustivo. Cada puxão exigia toda a força que ela tinha. Os músculos ardiam, o suor escorria pelo rosto, mas Marina não parou. Lucas acordou e começou a choramingar no canguru. Ela murmurou palavras suaves para ele, enquanto continuava puxando Gabriel. "Calma, meu amor. A mamãe tá aqui. Tá tudo bem." Foi então que um dos cabos de Marina cedeu. O som do metal se rompendo foi seco e assustador. Marina sentiu o corpo despencar alguns centímetros antes do segundo cabo segurar. Ela e Gabriel ficaram suspensos no ar, balançando perigosamente. Lucas começou a chorar mais alto. O coração de Marina disparou, mas ela não entrou em pânico. Não podia. Respirou fundo, ajustou a posição e olhou para Gabriel. "Você vai ter que me ajudar agora. Preciso que você segure aqui e puxe quando eu disser." Gabriel estava apavorado, mas algo na voz daquela mulher o fez reagir. Ele segurou onde ela mandou e, quando ela deu o comando, puxou com todas as forças que ainda tinha. Juntos, eles se moveram em direção à janela. Marina chutou o vidro com força até que ele se estilhaçou. Usando os braços, ela puxou Gabriel para dentro. Ele caiu no chão de uma sala vazia, ofegante, tremendo. Marina entrou logo em seguida, carregando o bebê contra o peito. Ela também caiu no chão, exausta, mas imediatamente checou Lucas. O bebê chorava, assustado, mas estava ileso. Marina o embalou nos braços, beijou sua testa e murmurou palavras de alívio. "Tá tudo bem, meu amor, acabou. A mamãe tá aqui." Gabriel ainda estava no chão, tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para a mulher que acabara de salvar sua vida. Ela era jovem, talvez uns 25 anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo bagunçado, roupas de trabalho sujas de poeira e suor. Mas havia algo nela que ele não conseguia definir. Uma força, uma determinação. Ela tinha um bebê amarrado ao peito e ainda assim o havia salvado. Quem era aquela mulher? "Você tá bem?" perguntou Marina, ainda embalando Lucas. Gabriel assentiu, mas não conseguiu falar. A garganta estava seca, as mãos ainda tremiam. Foi então que a porta da sala se abriu. Uma funcionária apareceu assustada e logo atrás dela veio um menino pequeno, Pedro. Gabriel se levantou rapidamente ao ver o filho. O menino tinha fugido da supervisão da babá e subido até aquele andar, talvez atraído pelo barulho, mas o que aconteceu em seguida deixou Gabriel completamente paralisado. Pedro olhou para o bebê nos braços de Marina e sorriu. Era um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso. O primeiro em 2 anos. Gabriel sentiu as lágrimas subirem. Ele não conseguia acreditar. Pedro deu um passo em direção a Marina e ao bebê, esticando a mãozinha como se quisesse tocar. Marina, percebendo a importância daquele momento, se abaixou devagar e deixou que Pedro se aproximasse. O menino olhou para Lucas com curiosidade e fascínio. O bebê parou de chorar e também olhou para Pedro. Por um instante, os dois apenas se olharam. Gabriel observava tudo com o coração apertado. Aquilo era um milagre. Uma mulher que ele nunca tinha visto antes acabava de fazer algo que nenhum terapeuta, nenhum médico, nenhum especialista havia conseguido. Ela havia trazido o filho dele de volta à vida. Marina não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que aquele momento era importante. Ela sorriu para Pedro e sussurrou com gentileza. "Oi, você quer ver o bebê? Ele se chama Lucas." Pedro assentiu levemente e tocou o bracinho de Lucas com delicadeza. Foi um toque breve, mas significava tudo.
Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado do filho e pela primeira vez em muito tempo sentiu que talvez houvesse esperança. A funcionária que havia entrado com Pedro estava atordoada com a cena. Ela chamou pelo rádio os seguranças do prédio e em poucos minutos a sala estava cheia de gente. Paramédicos chegaram para checar Gabriel e Marina. A polícia foi acionada. Jornalistas começaram a se aglomerar do lado de fora do edifício. A notícia do acidente já estava em todas as redes sociais. O resgate improvisado de Marina tinha sido filmado por câmeras de celulares de prédios vizinhos e estava viralizando. Gabriel foi levado para uma sala mais confortável dentro do edifício, onde recebeu atendimento médico. Marina ficou com Lucas nos braços, sem saber direito o que fazer. Os paramédicos checaram o bebê e disseram que ele estava bem, apenas um pouco assustado. Ela agradeceu e tentou sair discretamente, mas Gabriel a chamou. Espera. Por favor. Marina parou e se virou. Gabriel se aproximou, ainda visivelmente abalado, mas com um olhar determinado. Eu não sei como te agradecer. Você salvou minha vida. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse ali. Marina deu de ombros, desconfortável com a atenção. Eu só fiz o que precisava ser feito. Qualquer um teria feito o mesmo. Não. Não é verdade. Você arriscou sua vida. E a do seu bebê. Isso é... Eu não tenho palavras. Marina sorriu levemente e olhou para Lucas, que agora dormia tranquilamente em seus braços. Eu só quero ir para casa agora. Preciso dar banho nele e colocá-lo para dormir. Gabriel queria dizer mais alguma coisa, mas não sabia o quê. Então, sem pensar muito, disse a primeira coisa que veio à mente. Deixa eu te ajudar, por favor. Qualquer coisa que você precisar. Eu te devo. Isso. Marina o olhou com desconfiança. Conhecia esse tipo de proposta. Gente rica sempre achava que podia resolver tudo com dinheiro. E talvez pudesse, mas ela não queria caridade. Obrigada, mas eu não preciso de nada. Ela se virou para sair, mas foi interrompida pela entrada de Margarete na sala. A mulher mais velha entrou com passos firmes, seguida de perto por seguranças e pelo advogado da família. Margarete avaliou a cena rapidamente. O filho ainda abalado, uma mulher estranha com um bebê nos braços, Pedro ao lado dela com um olhar que ela não via há muito tempo. Margarete não gostou do que viu. Gabriel, o que está acontecendo aqui? Perguntou ela com voz controlada, mas gelada. Mãe, essa mulher salvou minha vida. Ela... Margarete cortou o filho com um gesto de mão e olhou para Marina. Seu olhar era frio e avaliador. Ela viu as roupas de trabalho sujas, o bebê no canguru improvisado, o rosto suado e cansado, e imediatamente categorizou aquela mulher como alguém que não deveria estar ali. Entendo. E imagino que agora você esteja esperando uma recompensa, não é? Marina sentiu a raiva subir. Ela conhecia aquele tom. Já tinha ouvido muitas vezes ao longo da vida. Era o tom de quem acreditava ser superior apenas por ter mais dinheiro. Não, senhora. Eu não espero nada. Só quero ir embora. Margarete sorriu, mas era um sorriso sem calor. Claro. E com certeza já pensou em quanto vai pedir pela sua ajuda. Já deve ter calculado quanto pode ganhar com isso, não é mesmo? Mãe, para com isso, disse Gabriel, mas Margarete ignorou. Eu conheço gente como você. Aparece do nada, faz uma cena heróica e depois cobra caro pelo silêncio. Mas não vai funcionar comigo. Marina sentiu as bochechas ficarem quentes de raiva. Ela segurou Lucas com mais força e deu um passo em direção a Margarete. A senhora não me conhece e não sabe nada sobre mim. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu só quero ir para casa e cuidar do meu filho. Margarete ia responder, mas Pedro se moveu. O menino segurou a mão de Marina e olhou para ela com os olhos cheios de algo que parecia ser súplica. Marina sentiu o coração apertar. Gabriel viu aquilo e tomou uma decisão. Mãe, chega. Você não tem o direito de falar assim com ela. Margarete se virou para o filho, surpresa com a firmeza na voz dele. Gabriel, você não está pensando direito. Você acabou de passar por um trauma. Não tome decisões precipitadas.
Eu sei exatamente o que estou fazendo. Essa mulher salvou minha vida. E mais importante, ela fez meu filho sorrir pela primeira vez em 2 anos. Eu não vou deixar você tratá-la assim. Margarete abriu a boca para protestar, mas Gabriel já estava se virando para Marina. Ele sabia que o que ia propor era insano, mas sentia que era a coisa certa a fazer. Não conseguia explicar, mas havia algo naquela mulher que seu filho precisava. Algo genuíno e verdadeiro que não existia dentro das paredes frias da cobertura onde viviam. Por favor, escuta só o que eu tenho a dizer. Eu vi o que aconteceu com o Pedro. Ele sorriu para o seu bebê. Pela primeira vez em 2 anos, ele demonstrou alguma emoção. Eu tentei tudo. Médicos, terapeutas, especialistas, nada funcionou. Mas você conseguiu em segundos. Não sei como, mas conseguiu. Marina não entendia onde ele queria chegar. E daí? Eu quero te contratar. Quero que você venha morar na minha cobertura e cuide do Pedro. Temporariamente. Só até ele se recuperar. Eu pago qualquer valor que você pedir. Você e seu bebê terão tudo o que precisarem. Marina olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Você está falando sério? Completamente. Por favor, eu imploro. Meu filho precisa de você. Margarete explodiu. Gabriel, você enlouqueceu? Você não conhece essa mulher. Não sabe de onde ela veio, quem ela é. Eu sei que ela salvou minha vida. E isso é suficiente. Marina estava confusa. Aquilo tudo era loucura. Ela tinha uma vida, um trabalho, contas para pagar. Não podia simplesmente largar tudo e ir morar na casa de um estranho rico. Mas então, ela olhou para Lucas. O bebê dormia tranquilamente, alheio a tudo. Ela pensou no cortiço onde moravam, no quarto minúsculo que dividiam, nas contas atrasadas, na dificuldade de encontrar alguém para cuidar dele enquanto trabalhava. E pensou que talvez, só talvez, aquela fosse uma oportunidade de dar uma vida melhor para o filho, pelo menos por um tempo. Eu preciso pensar. Tudo bem, pensa. Mas, por favor, não vá embora ainda. Fica aqui hoje. Você e o bebê podem ficar em um dos quartos de hóspedes. Descansa, come alguma coisa, e amanhã a gente conversa com calma. Marina hesitou, mas estava exausta. Lucas precisava de um lugar seguro para dormir, e ela precisava de um banho quente e uma cama decente. Então, contra todos os seus instintos, ela assentiu. Tá bom, eu fico hoje. Gabriel sorriu aliviado. Margarete olhou para o filho com desaprovação, mas não disse nada. Ela sabia que Gabriel estava emocionalmente abalado e que não adiantaria discutir naquele momento. Mas ela não ia deixar aquela situação seguir adiante, de jeito nenhum. Aquela mulher representava uma ameaça ao controle que Margaret tinha sobre a família. E ela não ia permitir que ninguém tirasse esse controle dela. Marina foi levada para a cobertura de Gabriel naquela mesma noite. Quando ela entrou no apartamento, quase não acreditou no que via. Eram 3 andares de puro luxo, pé direito altíssimo, janelas enormes com vista para toda a cidade, móveis que pareciam obras de arte, uma cozinha maior que todo o apartamento onde ela morava. Tudo era imponente e intimidador. Marina se sentiu deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. E talvez não pertencesse mesmo. Uma das funcionárias a levou até um dos quartos de hóspedes. O quarto era maior que a sala do seu apartamento. Tinha uma cama king size, um banheiro privativo com banheira e até um berço novo ainda na caixa. Gabriel tinha mandado comprar assim que chegaram. Marina colocou Lucas no berço depois de dar banho nele e trocá-lo. O bebê dormiu rapidamente, finalmente relaxado depois de um dia tão intenso. Marina tomou um banho longo e quente, sentindo os músculos doloridos relaxarem. Quando saiu, vestiu uma das roupas limpas que tinham deixado para ela e se deitou na cama. Era a cama mais confortável em que já tinha dormido, mas ela não conseguia relaxar completamente. Sentia que estava entrando em um mundo que não conhecia, um mundo de regras que ela não entendia, e tinha a sensação de que tudo aquilo poderia desmoronar a qualquer momento. No andar de cima, Gabriel estava sentado na sala de estar, olhando para a cidade lá embaixo. Pedro dormia finalmente, depois de um dia que tinha mudado tudo.
Gabriel ainda não conseguia processar tudo o que havia acontecido. O acidente, o resgate, o sorriso do filho. Parecia um sonho, ou um milagre. Ele não sabia qual das duas opções preferia acreditar. Margaret entrou na sala e se sentou ao lado do filho. Ela esperou alguns segundos antes de falar, escolhendo as palavras. Com cuidado. Gabriel, eu entendo que você está abalado. E eu entendo que o que aconteceu com o Pedro foi importante. Mas você precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Você não conhece essa mulher. Não sabe nada sobre ela. E você vai colocar seu filho nas mãos dela? Gabriel suspirou. Mãe, eu sei que parece loucura, mas eu vi o que aconteceu. Pedro sorriu. Depois de tanto tempo sem demonstrar nada, ele sorriu. Isso não pode ser ignorado. E você acha que essa mulher é a resposta? Uma limpadora de vidros com um bebê? Gabriel, pensa bem. O que você realmente sabe sobre ela? Gabriel ficou em silêncio. Margaret continuou, sua voz ficando mais suave, mais persuasiva. Eu sei que você quer o melhor para o Pedro. Eu também quero. Mas existem maneiras adequadas de fazer isso. Podemos contratar os melhores profissionais, as melhores babás, os melhores terapeutas. Não precisamos de uma estranha dentro da nossa casa. Ela não é uma estranha. Ela salvou minha vida. E você já a recompensou por isso. Deu a ela um lugar para dormir, comida, segurança. Mas isso não significa que ela precisa ficar. Gabriel, pensa no que Laura diria se estivesse aqui. Ela confiaria em uma desconhecida para cuidar do filho dela? Gabriel sentiu o peito apertar ao ouvir o nome da esposa. Margaret sabia exatamente onde tocar para fazê-lo duvidar. E estava funcionando. Gabriel começou a questionar sua própria decisão. Será que estava sendo precipitado? Será que estava colocando o filho em risco? Margaret viu a dúvida nos olhos do filho e soube que tinha plantado a semente. Ela não precisava fazer mais nada naquela noite. A dúvida cresceria sozinha. Ela se levantou, beijou a testa de Gabriel e sussurrou com ternura fingida. Descansa, meu filho. Amanhã a gente resolve tudo isso. Ela saiu da sala, deixando Gabriel sozinho com seus pensamentos. E enquanto ele olhava para a cidade lá embaixo, iluminada por milhões de luzes, não conseguia parar de pensar em Pedro, no sorriso que tinha visto no rosto do filho, e na mulher que de alguma forma tinha feito aquele milagre acontecer. No quarto de hóspedes, Marina também não conseguia dormir. Ela olhava para Lucas dormindo tranquilamente no berço e se perguntava o que estava fazendo ali. Tudo parecia irreal. Algumas horas atrás ela estava limpando vidros em um prédio qualquer, ganhando seu sustento honestamente. Agora estava em uma cobertura luxuosa, sendo oferecida uma quantia de dinheiro que ela nem conseguia imaginar, para cuidar de um menino que não conhecia. Parecia bom demais para ser verdade. E Marina tinha aprendido ao longo da vida que quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente era. Mas então ela pensou no olhar daquele menino, Pedro. O jeito como ele tinha olhado para Lucas, com esperança, com curiosidade, com vida. E Marina sentiu algo se mover dentro do peito. Talvez ela pudesse ajudar. Talvez, por um tempo, pudesse fazer a diferença na vida daquela criança. E talvez, só talvez, pudesse dar uma chance melhor para Lucas também. Ela fechou os olhos e finalmente adormeceu, sem saber que aquela decisão mudaria sua vida para sempre, e que os dias seguintes trariam desafios que ela nem poderia imaginar. Porque Margarete Almeida não era uma mulher que aceitava perder o controle. E ela faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para manter seu domínio sobre a família. Mesmo que isso significasse destruir a vida de uma jovem inocente que só queria fazer o bem. A cidade lá fora continuava viva, pulsando com energia e movimento. São Paulo nunca dormia. E naquela noite, 3 vidas tinham se entrelaçado de uma forma que nenhum deles poderia prever. O milionário que tinha medo de altura, a mãe solteira que tinha coragem de sobra, e o menino silencioso que finalmente tinha encontrado uma razão para voltar a sorrir. O que viria a seguir era imprevisível. Mas uma coisa era certa. Nada voltaria a ser como antes. Marina acordou com os raios de sol entrando pelas enormes janelas do quarto.
Por um momento, esqueceu onde estava. Olhou ao redor, confusa com o teto alto, as cortinas de linho e o luxo que a cercava. Então Lucas choramingou no berço e tudo voltou. A memória do dia anterior caiu sobre ela como uma onda. O resgate, a cobertura, o menino que sorriu. Ela se levantou rapidamente e pegou o bebê no colo. Lucas estava com fome e com a fralda suja. Coisas normais de bebê. Pelo menos isso não tinha mudado. Ela deu banho em Lucas usando o banheiro luxuoso do quarto, admirando a banheira de mármore e a água quente que saía forte do chuveiro. No cortiço onde moravam, a água quente era um luxo raro. Aqui, parecia infinita. Depois de vestir Lucas com as roupas limpas que tinha, trazido na mochila, Marina saiu do quarto com cuidado. Não sabia exatamente para onde ir ou o que fazer. A cobertura era tão grande que ela facilmente poderia se perder. Seguiu o som de vozes vindas da cozinha. Quando entrou, encontrou uma funcionária mais velha preparando o café da manhã. A mulher tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples e um avental branco impecável. Ela se virou ao ouvir Marina entrar e sorriu com gentileza. Bom dia. Você deve ser a Marina. Eu sou a Carmen. Cuido da casa há 15 anos. Bom dia, respondeu. Marina, um pouco tímida. Desculpa aparecer assim. Eu não sabia se podia... Claro que pode. A casa é grande, mas pode ficar à vontade. Quer um café? Fiz pão de queijo fresco. Marina sentiu o estômago roncar. Não tinha jantado na noite anterior e estava faminta. Ela sentou-se à mesa da cozinha, ainda segurando Lucas, e Carmen serviu um café quentinho com leite e uma cestinha de pães de queijo fumegantes. O cheiro era delicioso. Marina comeu devagar, saboreando cada pedaço. Carmen observava com um sorriso discreto. O bebê é lindo. Quantos meses? 4. Ele se chama Lucas, nome bonito. Posso segurar ele um pouquinho enquanto você come direito? Marina hesitou, mas Carmen tinha um jeito maternal que inspirava confiança. Ela passou Lucas para os braços da funcionária e o bebê não reclamou. Carmen o embalou com habilidade, sussurrando palavras carinhosas. Marina aproveitou para comer com mais calma. Carmen, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como é trabalhar aqui? Digo, com a família. Carmen pensou por um momento antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. O Sr. Gabriel é um homem bom. Muito bom. Mas depois que a Sra. Laura partiu, ele ficou perdido, afundou no trabalho e deixou muita coisa nas mãos da Dona Margarete. E ela... Bem, ela gosta de ter tudo do jeito dela. Ela não gostou muito de mim, disse Marina baixando a voz. Carmen sorriu de forma compreensiva. Dona Margarete não gosta de mudanças, e você representa uma grande mudança. Mas não se preocupa. Se o Sr. Gabriel disse que você pode ficar, você pode. Eu ainda não decidi se vou ficar. Carmen olhou para Marina nos olhos. Aquele menino precisa de você. Eu vi o que aconteceu ontem. O Pedro sorriu. Eu trabalho aqui há 15 anos e nunca vi aquilo. Faz 2 anos que ele não demonstra nada. Ele só fica no quarto, brincando sozinho, sem falar, sem sorrir. É de partir o coração. Se você pode ajudar, acho que deveria. Marina ficou em silêncio, sentindo o peso daquela responsabilidade. Ela não era terapeuta, não era babá treinada. Era só uma mãe solteira tentando sobreviver. Como poderia ajudar aquele menino? Foi então que Pedro entrou na cozinha. Ele estava de pijama, com os cabelos bagunçados e os olhos ainda meio sonolentos. Mas quando viu Marina e Lucas, seu rosto se iluminou. Não foi um sorriso completo, mas foi um brilho no olhar. Um reconhecimento. O menino se aproximou devagar e ficou parado ao lado de Marina, olhando para o bebê nos braços de Carmen. Bom dia, Pedro, disse Marina com gentileza. Quer sentar aqui do meu lado? Pedro assentiu e se sentou na cadeira ao lado dela. Carmen colocou Lucas no colo de Marina e serviu um copo de leite para Pedro, junto com alguns pães de queijo. O menino comeu devagar, sem tirar os olhos de Lucas. Marina percebeu aquilo e teve uma ideia. Com cuidado, ela aproximou Lucas de Pedro. Quer fazer carinho nele? Pode. É só ser bem delicado. Pedro esticou a mãozinha
e tocou o bracinho de Lucas. O bebê agarrou o dedo de Pedro e apertou com força. Foi um movimento instintivo, mas teve um efeito poderoso. Pedro olhou para Marina com surpresa e algo que parecia ser alegria. Marina sorriu. Ele gostou de você. Bebês sabem quando alguém é legal. Pedro não disse nada, mas continuou segurando o dedinho preso na mãozinha de Lucas. Carmen observava tudo com lágrimas nos olhos. Era um momento simples, mas carregado de significado. Algo estava mudando naquela casa, algo que não mudava há muito tempo. Gabriel entrou na cozinha alguns minutos depois. Ele tinha acabado de acordar, estava de roupão e parecia exausto. A noite tinha sido longa e cheia de pesadelos sobre a queda. Mas quando viu o filho sentado à mesa, ao lado de Marina, interagindo com o bebê, sentiu o coração se acalmar. Era real. Não tinha sido um sonho. Pedro realmente estava reagindo. Bom dia, disse Gabriel, tentando soar casual. Bom dia, respondeu Marina. Pedro olhou para o pai e, pela primeira vez em muito tempo, não desviou o olhar. Foi só um segundo, mas Gabriel percebeu. Era um avanço, pequeno, mas significativo. Ele se serviu de café e sentou-se à mesa, observando a cena com atenção. Marina estava conversando baixinho com Pedro, mostrando como Lucas gostava de segurar coisas com a mãozinha. Pedro escutava com atenção, fascinado. Você já pensou no que a gente conversou ontem? Perguntou Gabriel depois de um tempo. Marina olhou para ele e depois para Pedro. Pensou nas contas atrasadas, no cortiço, no trabalho perigoso limpando vidros. E pensou em Lucas, que merecia mais do que ela podia oferecer. Talvez aquilo fosse uma oportunidade de dar a ele um começo melhor na vida. Só por um tempo. Até juntar dinheiro suficiente para se estabilizar de verdade. Eu pensei. E eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Eu cuido do Pedro, mas não quero ser tratada como empregada. Eu vou morar aqui, vou ajudar com o que for preciso, mas não vou usar uniforme, não vou aceitar ordens da sua mãe e vou continuar sendo quem eu sou. Se isso for um problema, é melhor eu ir embora agora. Gabriel sorriu. Gostou daquela firmeza. Gostou de ver que Marina não era uma pessoa que se curvava facilmente. Combinado. Você vai ter seu próprio quarto, seu próprio espaço. Pode usar a casa inteira. E a única coisa que eu peço é que você passe tempo com o Pedro. Brinque com ele, converse, faça o que você acha que deve fazer. Sem pressão, sem cobrança, só seja você mesma. Marina assentiu. Parecia justo. Ela estendeu a mão para Gabriel e eles selaram o acordo com um aperto de mão firme. Pedro observava tudo com atenção e Marina teve a impressão de que ele entendia muito mais do que aparentava. Os primeiros dias de Marina na cobertura foram estranhos, mas não desagradáveis. Ela acordava cedo, cuidava de Lucas e depois passava algumas horas com Pedro. O menino não falava, mas estava sempre por perto. Seguia Marina pela casa, observando tudo que ela fazia. Quando ela cantava para Lucas, Pedro se sentava no chão e ficava escutando. Quando ela cozinhava alguma coisa simples na cozinha, Pedro puxava uma cadeira e ficava vendo. Era como se ele estivesse aprendendo a viver de novo, observando alguém que fazia tudo com naturalidade e afeto. Marina nunca forçou Pedro a fazer nada. Não tentou fazê-lo falar, não o encheu de perguntas. Apenas o incluía em tudo de forma suave. Ela contava histórias para Lucas em voz alta, e Pedro ouvia. Ela desenhava com Lucas no colo, e Pedro se aproximava para ver. Aos poucos ele começou a participar. Primeiro só olhando, depois pegando um lápis e desenhando ao lado. Eram desenhos simples, de crianças, mas eram um progresso. Gabriel observava tudo de longe, maravilhado. Marina tinha um dom natural com crianças. Ela não tentava curar Pedro, apenas o acolhia, e isso, de alguma forma, estava funcionando melhor do que qualquer terapia. Pedro começou a comer melhor, a dormir melhor, a sair do quarto mais vezes. Pequenas mudanças que para Gabriel pareciam milagres. Mas nem tudo eram flores. Margarete observava aquilo, tudo com crescente desconforto. Ela via o filho se aproximando daquela mulher estranha, via o neto passando mais tempo com Marina do que com ela.
E não gostava. Não gostava nem um pouco. Margarete tinha construído sua vida em torno do controle. Depois que o marido morreu, há 15 anos, ela assumiu os negócios da família e criou Gabriel sozinha. Sempre teve a última palavra em tudo. E quando Laura apareceu na vida de Gabriel, Margarete a tolerou, mas nunca a aceitou completamente. Achava que a nora era fraca, sonhadora demais, não era adequada para a família. E quando Laura partiu, naquele acidente de carro, uma parte de Margarete sentiu um alívio terrível, que ela jamais admitiria em voz alta. Com Laura fora do caminho, Margarete voltou a ser a mulher mais importante na vida de Gabriel e de Pedro. E ela pretendia manter as coisas assim. Mas agora aparecia aquela Marina, uma limpadora de vidros sem educação formal, sem sobrenome importante, sem nada que a qualificasse para estar ali. E pior ainda, Gabriel parecia encantado com ela. Não de forma romântica, Margarete sabia disso. Mas havia uma admiração ali, uma gratidão que poderia facilmente se transformar em algo mais. E isso era inaceitável. Margarete começou a fazer pequenas coisas para minar a presença de Marina. Comentários sutis na frente de Gabriel, questionando as escolhas dela com Pedro. Sugestões de que talvez Marina não fosse a pessoa ideal para cuidar de uma criança tão delicada. Críticas disfarçadas sobre a forma como Marina se vestia, como falava, como agia. Mas Gabriel não dava ouvidos. Ele estava vendo resultados. Pedro estava melhorando. E isso era tudo o que importava para ele. Então Margarete mudou de tática. Se não conseguia convencer Gabriel, precisava fazer com que Marina quisesse ir embora por conta própria. Ela começou a criar situações desconfortáveis. Convidava amigas da alta sociedade para tomar chá na cobertura e pedia para Marina servir, tratando-a como uma empregada na frente das visitas. Marina ficava constrangida, mas não reclamava. Engolia a raiva e continuava. Margarete também começou a fazer comentários maldosos sobre Lucas, insinuando que um bebê tão pequeno não deveria estar em um ambiente tão movimentado, que talvez fosse melhor Marina deixá-lo em uma creche, mas Marina não se deixava abalar. Ela sabia o que Margarete estava tentando fazer, e não ia desistir tão fácil. Uma tarde, enquanto Marina brincava com Pedro e Lucas, no tapete da sala, Margarete entrou com uma visita. Era Flávia, uma antiga amiga da família, uma mulher da mesma idade de Margarete, com joias caras e uma postura altiva. As duas se sentaram no sofá e começaram a conversar em voz alta, ignorando Marina e as crianças. "Você viu a festa da Carla no fim de semana?" perguntou Flávia. "Foi espetacular. Uma pena você não ter ido, Margarete. Eu estava ocupada. Sabe como é cuidando da família." Flávia olhou para Marina e as crianças no chão e sorriu com falsidade. "E quem é essa moça? Uma nova babá?" Marina sentiu a raiva ferver, mas Margarete foi mais rápida. "Não exatamente. É uma moça que o Gabriel contratou temporariamente para ajudar com o Pedro. Ela estava limpando vidros em um prédio quando resgatou o Gabriel de um acidente. Uma história dramática. Você sabe como essas coisas são." Flávia arregalou os olhos fingindo surpresa. "Que interessante. E ela mora aqui?" "Por enquanto." "Que generosidade da sua parte, Margarete. Nem toda a família aceitaria uma pessoa estranha dentro de casa. Especialmente com uma criança tão pequena." Margarete sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Bem, eu faço o que posso pela família, mesmo quando as decisões não são minhas." As duas mulheres continuaram conversando, fazendo comentários sutis que claramente eram direcionados a Marina. Falavam sobre educação adequada, sobre a importância de ter referências, sobre como algumas pessoas tentavam se aproveitar da boa vontade dos outros. Marina escutava tudo calada, mas sentia a humilhação queimar no peito. Pedro, que estava brincando ao lado dela, percebeu a tensão. Ele olhou para Marina e viu as lágrimas presas nos olhos dela. Então fez algo inesperado. Levantou-se, caminhou até Margarete e puxou a manga da blusa dela. Margarete olhou para o neto surpresa. Pedro nunca tinha feito aquilo antes. Ele nunca pedia atenção, nunca buscava contato. Mas agora estava ali, olhando para ela com intensidade.
E então, pela primeira vez em 2 anos, Pedro falou. Foram só 2 palavras, mas foram como um trovão. Para, vovó. A sala ficou em silêncio absoluto. Margarete ficou branca. Flávia olhou de um para outro, sem entender. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Pedro tinha falado. Por ela. Para defendê-la. O menino se virou, voltou para o lado de Marina e se sentou novamente, pegando Lucas no colo com a ajuda dela. Margarete não sabia o que dizer. Ela tinha esperado tanto tempo para ouvir a voz do neto, e as primeiras palavras dele foram para pedir que ela parasse de ser cruel. A humilhação era insuportável. Flávia, acho melhor você ir embora, disse Margarete com voz trêmula. Preciso cuidar de assuntos familiares. Flávia saiu rapidamente, claramente desconfortável com a situação. Margarete ficou sentada no sofá, olhando para o neto com uma mistura de choque e raiva. Pedro não olhou de volta. Ele estava concentrado em Lucas, fazendo caretas para o bebê que ria e batia palminhas. Era uma cena de pura inocência e alegria. E Margarete se deu conta de algo terrível. Ela estava perdendo o neto. Aquela mulher estava roubando o amor de Pedro. E Margarete não podia permitir isso. Naquela noite, Gabriel chegou em casa mais cedo. Carmen o interceptou no hall e contou o que tinha acontecido. Gabriel subiu correndo para o quarto de Pedro. O menino estava deitado na cama, com Marina sentada ao lado, contando uma história em voz baixa. Lucas dormia no berço ao lado. Gabriel parou na porta, sem querer interromper. Ele observou a cena por alguns minutos. Marina contava a história de forma simples, mas envolvente. Pedro escutava com atenção, os olhos começando a fechar de sono. Era uma cena tão comum, tão normal, mas para Gabriel era extraordinária. Era algo que ele não via há 2 anos. Seu filho sendo uma criança de novo. Quando Marina percebeu Gabriel na porta, ela sorriu e fez um gesto para que ele entrasse. Gabriel se aproximou devagar e sentou-se do outro lado da cama. Marina terminou a história. Pedro fechou os olhos e dormiu. Os 2 adultos ficaram ali por alguns minutos, apenas observando o menino dormir. Então Gabriel sussurrou. Carmen me contou o que aconteceu, ele falou. Marina assentiu, limpando uma lágrima, que teimava em cair. Foi incrível. Eu não esperava, ele te defendeu. Eu sei. Gabriel olhou para Marina e sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. Obrigado. Obrigado por não desistir, por ficar, por cuidar dele. Marina deu de ombros, tentando parecer casual. Ele é uma criança especial. Eu só estou fazendo o que qualquer pessoa faria. Não. Você está fazendo muito mais que isso. E eu nunca vou esquecer. Os 2 ficaram em silêncio por mais alguns segundos. Então Marina se levantou, pegou Lucas do berço com cuidado e saiu do quarto devagar, deixando Gabriel sozinho com o filho. Gabriel ficou ali sentado por muito tempo, apenas olhando para Pedro. E pela primeira vez desde que Laura partiu, ele sentiu que talvez houvesse esperança. Talvez eles conseguissem se recuperar. Talvez pudessem ser uma família de novo, mesmo que fosse uma família diferente. Mas lá embaixo Margarete também estava acordada. Ela estava sentada em seu quarto, pensando. Aquilo tinha ido longe demais. Marina estava ganhando espaço demais na casa, no coração de Pedro. Talvez até no coração de Gabriel. E Margarete não podia permitir. Ela tinha perdido a filha, mas não ia perder o controle da família. Não ia deixar uma estranha tomar o lugar que era dela. Ela precisava agir, mas precisava ser inteligente. Não podia atacar Marina diretamente. Gabriel não aceitaria. Então precisava ser sutil. Precisava destruir a credibilidade de Marina aos poucos, fazer com que Gabriel duvidasse dela, fazer com que ela mesma quisesse ir embora. E Margarete tinha experiência nisso. Ela sabia como manipular situações, como plantar dúvidas, como fazer as pessoas se voltarem umas contra as outras. Já tinha feito isso antes com Laura, e podia fazer de novo. Nos dias seguintes, Margarete começou a executar seu plano. Primeiro, ela começou a espalhar pequenos boatos entre os funcionários da casa. Comentários sutis sobre como era estranho uma mulher tão jovem morar ali,
sobre como talvez ela tivesse segundas intenções, sobre como Gabriel estava emocionalmente vulnerável e poderia ser facilmente manipulado. Os funcionários, leais a Margarete há anos, começaram a olhar para Marina com desconfiança. Alguns pararam de ser tão amigáveis. Outros começaram a evitá-la. Marina percebeu a mudança, mas não entendia o motivo. Carmen tentou avisá-la, mas Marina era orgulhosa. Achava que se trabalhasse direito, se fizesse um bom trabalho com Pedro, tudo se resolveria. Mas ela não entendia como funcionava aquele mundo. Não. Entendia que em ambientes como aquele, as aparências importavam mais que a verdade. Margarete também começou a fazer outras coisas. Convidou o advogado da família para jantar e, durante a conversa, mencionou casualmente que estava preocupada com a situação. Que uma mulher estranha morando na casa poderia ser um problema legal, especialmente se algo acontecesse com Pedro. O advogado, sempre cauteloso, concordou e sugeriu que talvez fosse melhor fazer um contrato formal, com cláusulas de responsabilidade. Margarete plantou a ideia na cabeça dele e sabia que cedo ou tarde ele mencionaria isso para Gabriel. E quando mencionasse, Gabriel começaria a ver Marina não como uma salvadora, mas como um risco. Mas o golpe mais cruel de Margarete ainda estava por vir. Ela conhecia o pai biológico de Lucas, não pessoalmente, mas através de um investigador particular que ela contratou. Bruno era um homem de 30 e poucos anos, sem emprego fixo, com histórico de dívidas e problemas com álcool. Ele tinha abandonado Marina quando descobriu que ela estava grávida e nunca mais tinha dado as caras. Mas Margarete sabia que pessoas como Bruno sempre tinham um preço, e ela estava disposta a pagar. Ela marcou um encontro com Bruno em um café discreto no centro de São Paulo. Quando ele chegou, parecia desconfiado, mas curioso. Margarete foi direto ao ponto. Eu tenho uma proposta para você. Quero que você entre com um pedido judicial de guarda do seu filho. Bruno arregalou os olhos. O quê? Por quê? Porque eu vou pagar bem por isso. 50 mil reais agora, e mais 50 quando você conseguir a guarda. Bruno hesitou. Era muito dinheiro. Mais dinheiro do que ele tinha visto na vida. Mas havia algo estranho naquilo tudo. E o que eu faço com o bebê depois? Margarete sorriu friamente. Você não precisa ficar com ele. Assim que tiver a guarda, você passa para mim. Eu assumo tudo. Você fica com o dinheiro e com a vida livre. E a Marina? Ela é um problema que eu vou resolver. Você só precisa fazer a sua parte. Bruno pensou por um momento. Ele não tinha amor por Lucas, nem por Marina. Na verdade, nunca tinha tido amor por ninguém além de si mesmo, e 100 mil reais resolveria muitos dos seus problemas. Ele estendeu a mão. Fechado. Margarete apertou a mão dele com satisfação. A primeira peça do plano estava em movimento. Logo, Marina seria destruída. E Gabriel finalmente entenderia que Margarete sempre soube o que era melhor para a família. Enquanto isso, na cobertura, Marina estava alheia a tudo. Ela passava os dias cuidando de Lucas e Pedro, criando uma rotina que funcionava bem. As duas crianças tinham se tornado inseparáveis. Pedro agora passava quase todo o tempo ao lado de Lucas. Ajudava Marina a trocar as fraldas, segurava a mamadeira, cantava as músicas que Marina ensinava. Ele ainda falava pouco, mas cada palavra era uma vitória. Coisas simples como água, obrigado, mais. Mas eram palavras que Gabriel esperava há tanto tempo, que cada uma parecia um presente. Marina também começou a se sentir mais confortável na cobertura. Não que ela pertencesse àquele mundo, mas ela tinha criado um espaço ali. Um cantinho onde ela e as crianças podiam ser apenas eles mesmos. Ela cozinhava comida simples que Pedro adorava. Bolo de chocolate, arroz doce, coxinha caseira. Coisas que Carmen nunca faria porque Margarete considerava comida vulgar. Mas Pedro amava. E ver o menino comer com vontade, sorrir, brincar, era a maior recompensa que Marina poderia ter. Uma tarde, Gabriel chegou em casa e encontrou Marina na sala, com Lucas no colo e Pedro ao lado, os três assistindo a um desenho animado na televisão. Era uma cena tão simples, tão cotidiana, mas para Gabriel era surreal. Ele parou na porta, observando.
Marina ria de alguma coisa que tinha acontecido no desenho, e Pedro ria junto. O som da risada do filho era música para os ouvidos de Gabriel. Ele se aproximou e sentou-se no sofá ao lado deles. Marina olhou para ele e sorriu. "Quer assistir com a gente?" Gabriel assentiu e ficou ali, absorvendo aquele momento de normalidade. Pela primeira vez em muito tempo ele sentiu que sua casa parecia um lar. E percebeu que isso tinha tudo a ver com a mulher sentada ao seu lado. Marina tinha trazido vida para aquele lugar frio e silencioso. Tinha trazido esperança. E Gabriel se pegou pensando que não queria que ela fosse embora. Nunca. Mas não sabia como dizer isso sem soar inapropriado ou precipitado. Então ficou calado e apenas aproveitou o momento. Mas lá fora, as engrenagens do plano de Margaret continuavam girando. Bruno já tinha entrado com o pedido de guarda. Em breve, Marina receberia a intimação. E quando recebesse, toda a sua vida desmoronaria. Porque Margaret sabia que uma mãe solteira, sem recursos, sem advogado, enfrentando um processo judicial, ficaria desesperada. E quando ficasse desesperada, cometeria erros. E esses erros seriam usados contra ela. Era apenas uma questão de tempo. Margaret só precisava ser paciente. E paciência era algo que ela tinha de sobra. A intimação chegou numa manhã de quinta-feira. Marina estava na cozinha preparando o café da manhã quando o interfone tocou. Era um oficial de justiça. Ele entregou o envelope lacrado e pediu que ela assinasse o recebimento. Marina assinou com mãos trêmulas, sem entender o que estava acontecendo. Quando abriu o envelope e leu o conteúdo, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Bruno Henrique Tavares estava entrando com um pedido de guarda de Lucas Tavares Costa, alegando que a mãe não tinha condições financeiras nem emocionais para cuidar da criança sozinha. O documento estava cheio de termos jurídicos que Marina mal conseguia compreender, mas a mensagem era clara. Bruno queria tirar seu filho dela. Marina sentou-se à mesa da cozinha, tremendo. Carmen entrou e imediatamente percebeu que algo estava errado. "Marina? O que aconteceu?" Marina não conseguiu responder. Apenas empurrou o papel na direção de Carmen. A funcionária leu rapidamente e fez uma cara de horror. "Meu Deus, esse homem é o pai do Lucas?" Marina assentiu, as lágrimas começando a cair. "Ele me abandonou quando soube que eu estava grávida. Disse que não queria ter filho, que eu me virasse sozinha. Nunca mais apareceu. Nunca deu R$1 de pensão. E agora ele quer a guarda? Por quê? Ele não liga para o Lucas." Carmen segurou a mão de Marina, tentando acalmá-la. "Você precisa conversar com o Sr. Gabriel. Ele pode te ajudar. Ele tem os melhores advogados." Marina enxugou as lágrimas e assentiu. Estava em pânico, mas sabia que Carmen tinha razão. Ela pegou Lucas no colo, subiu até o escritório de Gabriel e bateu na porta. Ele estava ao telefone, mas quando viu o rosto de Marina, desligou imediatamente. "O que foi? Aconteceu alguma coisa com o Pedro?" "Não. É comigo. Com o Lucas." Ela estendeu a intimação para ele. Gabriel leu com atenção, a expressão ficando cada vez mais séria. "Quem é esse Bruno?" "O pai do Lucas. Ele me largou quando descobriu que eu estava grávida. Nunca quis saber do filho. E agora, do nada, aparece querendo a guarda." "Eu não entendo." Gabriel pensou rapidamente. Aquilo não fazia sentido. Um pai que abandonou o filho de repente resolvendo buscar a guarda? Havia algo errado ali, e Gabriel tinha uma desconfiança de quem poderia estar por trás daquilo. "Marina, eu vou colocar meu advogado à sua disposição. Você não vai enfrentar isso sozinha. A gente vai descobrir o que está acontecendo e resolver." Marina sentiu um alívio enorme. Ela não sabia o que teria feito se estivesse sozinha naquilo. Não tinha dinheiro para advogado, não conhecia as leis, não sabia como se defender. Mas com a ajuda de Gabriel talvez tivesse uma chance. "Obrigada, eu não sei como agradecer." "Você não precisa agradecer. Você cuida do meu filho. É o mínimo que eu posso fazer." Nos dias seguintes, o advogado de Gabriel, Dr. Henrique, assumiu o caso. Ele investigou Bruno e descobriu que o homem tinha um histórico complicado, várias dívidas, processos por calote.
e até uma acusação de embriaguez em via pública. Não era exatamente o perfil de alguém apto a ter a guarda de uma criança. Mas ainda assim, o processo estava em andamento, e Marina teria que comparecer a uma audiência dali a 3 semanas. Enquanto isso, Margarete observava tudo com satisfação. Ela sabia que Marina estava abalada, estressada, com medo. E isso era exatamente o que Margarete queria. Uma Marina vulnerável era uma Marina que cometeria erros. E Margarete estava pronta para explorar cada erro. Ela começou a segunda fase do plano. Durante um jantar em família, Margarete mencionou casualmente que uma amiga sua tinha perdido um colar de diamantes e achava que tinha sido em uma festa recente. Gabriel não deu muita atenção ao comentário, mas Margarete plantou a semente. Alguns dias depois, ela mencionou de novo. E de novo. Sempre comentários sutis, sempre sobre coisas desaparecendo, sempre com um tom de preocupação. Gabriel começou a ficar incomodado. Será que alguém na casa estava roubando? Margarete esperou o momento certo. Uma tarde, quando Marina estava dando banho em Lucas e Pedro estava no quarto dela brincando, Margarete entrou no quarto de Marina. Ela sabia que tinha apenas alguns minutos. Rapidamente, abriu a bolsa de Marina que estava sobre a cômoda e colocou dentro dela um colar de esmeraldas. Era uma joia de família, antiga, valiosa, que tinha pertencido à mãe de Margarete. Ela mesma a usava raramente, mas todos na casa conheciam aquele colar. Era inconfundível. Depois de plantar a joia, Margarete saiu do quarto e voltou para o andar de baixo. Esperou mais algumas horas até a hora do jantar. Toda a família estava reunida à mesa. Gabriel, Pedro, Marina com Lucas no colo e Margarete. Carmen servia a comida quando Margarete, de repente, tocou no pescoço e fez uma expressão de surpresa. Meu Deus, meu colar! Eu não estou usando meu colar de esmeraldas. Gabriel olhou para a mãe, confuso. E daí? Você não usa todo dia, mas eu usei hoje de manhã. Lembro claramente de ter colocado. E agora ele sumiu. Marina sentiu um frio na espinha. Havia algo na voz de Margarete, um tom acusatório que a deixou alerta. Margarete se levantou dramaticamente da mesa e começou a procurar. Olhou no sofá, embaixo das almofadas, na sala de estar. Fazia questão de fazer barulho, de chamar atenção. Gabriel começou a ficar irritado. Mãe, para com isso. O colar deve estar no seu quarto. Não está. Eu já procurei. Alguém pegou. O silêncio caiu sobre a mesa. Margarete olhou ao redor, como se estivesse avaliando cada pessoa. Seu olhar parou em Marina. A acusação não foi dita em voz alta, mas estava ali, pendurada no ar como uma nuvem tóxica. Marina sentiu o rosto ficar quente de raiva e humilhação. A senhora está insinuando que eu peguei o seu colar? Margarete fingiu surpresa. Eu não disse isso, mas é estranho, não é? Coisas não somem do nada. Gabriel bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Chega, mãe! Você está sendo ridícula! Margarete virou-se para o filho com lágrimas nos olhos. Uma atuação perfeita. Eu só quero meu colar de volta, Gabriel. Era da sua avó. Tem um valor sentimental enorme. Eu não estou acusando ninguém. Só quero que todos ajudem a procurar. Gabriel suspirou, exausto. Ele não queria acreditar que sua mãe estava fazendo aquilo de propósito, mas uma parte dele começava a desconfiar. Ainda assim, para manter a paz, ele concordou em fazer uma busca na casa. Todos os funcionários foram chamados. Os quartos foram revistados. E, claro, quando chegaram ao quarto de Marina, o colar foi encontrado dentro da bolsa dela. Marina ficou em choque. Ela olhou para o colar, depois para Margarete, depois para Gabriel. Não conseguia acreditar. Eu não peguei isso. Eu juro. Alguém colocou na minha bolsa. Margarete cobriu a boca com a mão, fingindo o horror. Marina, por favor, eu sei que você está passando por um momento difícil com essa história do processo, mas isso não justifica roubar. Eu não roubei. Eu nunca roubaria. Gabriel estava paralisado. Ele olhava para o colar na mão do segurança, depois para Marina. Queria acreditar nela, mas o colar estava ali, na bolsa dela. Como podia estar ali se ela não tivesse colocado?
Marina viu a dúvida nos olhos de Gabriel e sentiu o coração se despedaçar. Aquele homem que ela tinha salvado, que tinha confiado nela com o filho, agora duvidava dela. E isso doía mais do que qualquer acusação. Gabriel, por favor, você tem que acreditar em mim. Eu não fiz isso. Gabriel abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Margarete foi mais rápida. Gabriel, talvez seja melhor a Marina ir embora. Pelo menos até isso se esclarecer. Não podemos ter alguém que... Bem, alguém de quem não confiamos perto de Pedro. Foi a gota d'água. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela olhou para Pedro, que estava parado na porta do quarto, observando tudo com olhos arregalados e assustados. O menino parecia perceber que algo terrível estava acontecendo, mas não entendia o quê. Marina se aproximou dele, ajoelhou-se e segurou suas mãozinhas. Pedro, Marina precisa ir embora. Mas você precisa saber que eu não fiz nada de errado. Eu nunca mentiria para você. Tá bom? Pedro começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele agarrou a mão de Marina com força, como se pudesse impedi-la de ir embora, apenas segurando. Mas Marina, com o coração despedaçado, soltou as mãos dele devagar. Ela pegou Lucas, que também chorava, sentindo a tensão no ar, e caminhou em direção à porta. Parou na frente de Gabriel. Você me desapontou. Eu salvei sua vida. Cuidei do seu filho. E você não teve a coragem de confiar em mim quando eu mais precisei. Gabriel não conseguiu responder. A culpa e a dúvida o paralisavam. Marina saiu da cobertura com a dignidade que ainda lhe restava, mas por dentro estava destruída. Ela desceu de elevador, atravessou o saguão do prédio e saiu para a rua. A noite estava fria e ela não tinha para onde ir. Caminhou sem rumo por algumas quadras, segurando Lucas contra o peito, tentando pensar no que fazer. Acabou voltando para o cortiço onde morava antes. O lugar estava exatamente como tinha deixado. Pequeno, úmido, com cheiro de mofo, mas era o que ela tinha. Ela deitou Lucas no colchão no chão e sentou-se ao lado, abraçando os joelhos, e finalmente permitiu-se desmoronar. Chorou tudo que tinha segurado. Chorou pela humilhação, pela injustiça, pela dor de ter sido traída por alguém em quem tinha começado a confiar. Enquanto isso, na cobertura, Pedro tinha regredido completamente. Assim que Marina saiu, ele parou de falar, parou de comer, parou de reagir a qualquer estímulo. Voltou para o quarto, deitou-se na cama e ficou olhando para o teto com os olhos vazios. Gabriel tentou consolá-lo, mas o menino não respondia. Era como se tivesse voltado ao estado em que estava antes de Marina chegar. Ou pior, porque agora ele não estava apenas traumatizado pela perda da mãe, estava traumatizado pela perda de Marina também. Gabriel sentou-se ao lado da cama do filho, desolado. Ele sabia que tinha cometido um erro, sabia que não deveria ter duvidado de Marina, mas o colar estava na bolsa dela. Como explicar aquilo? Como acreditar nela quando a evidência estava ali, clara e inegável? Margarete observava tudo com satisfação fria. Seu plano tinha funcionado perfeitamente. Marina tinha ido embora. Pedro tinha voltado a depender dela. E Gabriel estava quebrado de culpa. Agora, ela só precisava dar o golpe final, fazer com que Marina perdesse a guarda de Lucas. E então, aquela mulher desapareceria completamente de suas vidas. Para sempre. Mas havia algo que Margarete não esperava. Marina não era uma pessoa que desistia facilmente. Mesmo destruída, mesmo sem forças, ela tinha algo que a impulsionava. O amor pelo filho e a necessidade de provar sua inocência. E foi esse impulso que a fez lembrar de uma conversa que tinha tido com Carmen semanas atrás. A funcionária tinha mencionado casualmente que outra empregada tinha sido demitida da casa logo após a partida de Laura, uma mulher que tinha trabalhado ali por anos e que, de repente, tinha sido mandada embora sem explicações. Na época, Marina não tinha dado muita atenção, mas agora aquele detalhe voltava à sua mente. Será que havia uma conexão? Marina passou os dias seguintes fazendo algo que nunca tinha feito antes, investigando. Ela voltou ao prédio da cobertura
e conversou discretamente com alguns funcionários que conhecia. Pediu informações sobre a antiga empregada. Descobriu o nome dela, Dona Ivone, e com a ajuda de Carmen, que arriscou o emprego para ajudá-la, conseguiu um endereço. Dona Ivone morava em um bairro simples na zona leste de São Paulo. Era uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos completamente brancos e um olhar cansado. Quando Marina bateu a porta e se apresentou, Dona Ivone hesitou, mas havia algo na urgência da jovem que a fez convidá-la para entrar. Elas sentaram-se na pequena sala e Marina explicou a situação. Contou sobre o colar, sobre a acusação, sobre como tinha sido expulsa da cobertura. Dona Ivone ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça com tristeza. Eu sabia que ela faria isso de novo. Do que a senhora está falando, Dona Margarete? Ela fez a mesma coisa comigo. Marina sentiu o coração acelerar. Como assim? Dona Ivone suspirou e começou a contar. Ela tinha trabalhado na casa dos Almeida por 22 anos. Tinha visto Gabriel crescer, tinha ajudado a criar o menino. E quando Laura entrou na família, Dona Ivone gostou dela imediatamente. Laura era uma mulher doce, gentil, que tratava os funcionários com respeito. Mas Margarete nunca tinha aceitado a nora. Achava que Laura não era boa o suficiente para o filho, que era fraca demais, sonhadora demais. As duas tinham discussões frequentes, sempre sutis, sempre disfarçadas de preocupação maternal. Mas a discussão final foi terrível, continuou Dona Ivone, os olhos marejados. Eu ouvi tudo. A senhora Laura tinha acabado de ter uma conversa séria com o senhor Gabriel sobre querer morar em uma casa menor, mais simples, longe da influência de Dona Margarete. Ela sentia que a sogra estava sufocando a família, e quando Dona Margarete descobriu, ficou furiosa. Chamou a senhora Laura de egoísta, de mamãe. Disse que ela estava tentando afastar o neto dela, que era um fracasso como esposa e como mãe. Disse coisas horríveis, cruéis. A senhora Laura saiu da casa chorando, desesperada. Pegou o carro e saiu dirigindo sem rumo. E naquela mesma noite teve o acidente. Marina estava em choque. A senhora está dizendo que Margarete foi responsável pelo que aconteceu com Laura? Dona Ivone balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Não diretamente, mas ela destruiu emocionalmente aquela moça. E o pior é que o Pedro viu tudo. Ele estava escondido atrás da porta, ouvindo a discussão. Viu a avó gritar com a mãe, viu a mãe chorar e sair correndo. E depois a mãe nunca mais voltou. A criança ficou traumatizada. E Dona Margarete fez de tudo para que ninguém soubesse da discussão. Me pagou uma quantia grande e me mandou embora, dizendo que se eu contasse alguma coisa para alguém, ela me destruiria. Eu tinha medo, precisava do dinheiro. Então aceitei e fiquei calada. Marina segurou as mãos da mulher mais velha. A senhora precisa contar isso para o Gabriel, ele precisa saber a verdade. Dona Ivone hesitou com medo, mas quando olhou para Marina, para aquela jovem mãe que estava lutando para proteger o filho e provar sua inocência, sentiu que não podia mais ficar calada. Algumas verdades precisavam ser ditas, não importava o preço. Eu conto, mas você precisa gravar, porque Dona Margarete vai negar tudo, e só a minha palavra pode não ser suficiente. Marina assentiu e pegou o celular. Dona Ivone contou tudo novamente, em detalhes, na frente da câmera. Falou sobre a discussão, sobre as palavras cruéis, sobre o trauma de Pedro. E falou sobre como Margarete tinha um padrão. Ela afastava qualquer pessoa que ameaçasse seu controle sobre a família. Tinha feito isso com Laura, e agora estava fazendo com Marina. Quando terminou a gravação, Marina agradeceu com lágrimas nos olhos. Finalmente tinha uma prova, uma forma de mostrar para Gabriel quem sua mãe realmente era. Mas ela sabia que não seria fácil. Gabriel amava a mãe. Confiar nela tinha sido um hábito de toda uma vida. Confrontá-la com aquela verdade seria devastador, mas era necessário. Por Pedro, por Lucas, por ela mesma. Marina voltou para o cortiço naquela noite com o vídeo gravado no celular e uma determinação renovada. Ela não ia desistir. Não ia deixar que Margarete vencesse. Ia lutar.
mesmo que isso significasse enfrentar uma das mulheres mais poderosas de São Paulo, porque Marina tinha algo que Margarete nunca teve, a verdade do seu lado. Enquanto isso, na cobertura, Gabriel estava sentado no quarto de Pedro, observando o filho que não comia, não falava, não se movia. O menino estava definhando na frente dos olhos dele, e Gabriel não sabia o que fazer. Todos os avanços que Pedro tinha feito nas últimas semanas tinham desaparecido. Era como se Marina tivesse levado embora não apenas sua presença, mas também toda a esperança que tinha trazido. Gabriel pegou o telefone e ligou para o Dr. Henrique, o advogado. Pediu que ele investigasse mais a fundo a história do colar. Alguma coisa não batia. Marina não tinha motivo para roubar. Ela estava ganhando bem, tinha tudo, que precisava na cobertura. Por que roubaria um colar? Não fazia sentido. O advogado prometeu investigar e desligou. Gabriel ficou sentado no escuro, ao lado da cama do filho, pensando. E quanto mais pensava, mais tinha certeza. Ele tinha cometido um erro terrível. Tinha deixado a dúvida falar mais alto que a confiança. Tinha acreditado em uma evidência plantada em vez de acreditar na pessoa que tinha provado, repetidamente, ser digna de confiança. E agora estava pagando o preço. Ele e Pedro. Do lado de fora da janela, São Paulo brilhava com suas luzes infinitas. A cidade seguia viva, indiferente, ao drama que se desenrolava naquela cobertura. Mas para Gabriel, para Pedro, para Marina, aquela cidade estava prestes a se tornar o palco de uma revelação que mudaria tudo. Porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a vir à tona. E quando viesse, nada permaneceria como era. Algumas mentiras eram grandes demais para serem sustentadas para sempre. E Margarete estava prestes a descobrir isso da forma mais brutal possível. Marina passou 3 dias ensaiando o que diria. 3 dias olhando para o vídeo gravado no celular, ouvindo Dona Ivone contar a verdade sobre Laura. 3 dias cuidando de Lucas sozinha no cortiço, tentando manter a calma enquanto a audiência com Bruno se aproximava. Ela sabia que precisava mostrar aquele vídeo para Gabriel, mas tinha medo. Medo de que ele não acreditasse. Medo de que, mesmo vendo a prova, ele escolhesse ficar do lado da mãe. Porque era isso que as pessoas faziam, não era? Protegiam a família mesmo quando a família estava errada. Mas Marina não podia desistir. Pedro precisava da verdade. Gabriel precisava da verdade. E ela precisava limpar seu nome. Então, na manhã de segunda-feira, vestiu sua melhor roupa, arrumou Lucas no canguru e foi até o prédio da empresa de Gabriel. Ela sabia que ele estaria lá. Sabia que naquele horário ele sempre tinha uma reunião com a equipe de diretores. E sabia que não conseguiria passar pela segurança se tentasse entrar na cobertura. Mas ali, no escritório, talvez tivesse uma chance. A recepcionista tentou barrar Marina na entrada, mas ela insistiu. Disse que era urgente, que precisava falar com Gabriel sobre o filho dele. A moça hesitou, pegou o telefone e ligou para a secretária de Gabriel. Depois de alguns minutos de espera que pareceram eternos, Marina foi autorizada a subir. Ela entrou no escritório luxuoso no 15º andar. Gabriel estava sentado atrás de uma mesa enorme de madeira escura, com uma pilha de papéis à frente. Quando viu Marina entrar com Lucas, ele se levantou imediatamente. Parecia exausto. Tinha olheiras profundas, os ombros caídos, o rosto marcado pela preocupação. Marina, o que você está fazendo aqui? Eu preciso te mostrar uma coisa. É sobre o Pedro e sobre a sua mãe. Gabriel fez um gesto para que ela se sentasse, mas Marina preferiu ficar em pé. Precisava de força naquele momento, precisava estar firme. Ela pegou o celular e estendeu para Gabriel. Assiste, por favor, assiste até o final. Gabriel pegou o celular com desconfiança e apertou o play. A imagem de Dona Ivone apareceu na tela. Ele reconheceu a antiga funcionária imediatamente e franziu a testa. Conforme o vídeo avançava e Dona Ivone contava sobre a discussão entre Margarete e Laura, sobre as palavras cruéis, sobre Pedro escondido ouvindo tudo, Gabriel ficou pálido. As mãos começaram a tremer. Quando o vídeo terminou, ele ficou em silêncio por vários segundos, processando o que tinha acabado de ver.
Isso é verdade? Perguntou ele, a voz quase inaudível. É. Dona Ivone não tem motivo nenhum para mentir. E explica muita coisa, não explica? Explica por que o Pedro parou de falar. Explica por que ele ficou traumatizado. Ele viu a avó destruir a mãe dele. E depois a mãe nunca mais voltou. Gabriel sentou-se pesadamente na cadeira, colocando as mãos no rosto. Marina viu as lágrimas escorrerem entre os dedos dele. Era um homem quebrado, confrontado com uma verdade que ele provavelmente já suspeitava, mas nunca tinha querido admitir. Minha mãe fez isso. Ela destruiu a Laura. E eu nunca soube. E ela está fazendo a mesma coisa comigo, Gabriel. Ela plantou aquele colar na minha bolsa. Eu sei que você não acredita, mas foi ela. Ela quer me afastar do Pedro porque eu represento uma ameaça ao controle que ela tem sobre vocês. Gabriel olhou para Marina, e ela viu algo mudar nos olhos dele. A dúvida tinha desaparecido. No lugar havia certeza e raiva. Muita raiva. Eu acredito em você. Eu deveria ter acreditado desde o começo. Me desculpa. Marina sentiu um peso sair dos ombros. Finalmente alguém acreditava nela. Preciso que você me ajude com outra coisa. O Bruno. Eu tenho certeza que a sua mãe está por trás disso. Também. Ele nunca quis saber do Lucas. Por que de repente ele apareceria querendo a guarda? Gabriel assentiu, pegando o telefone. Eu vou descobrir. Pode deixar comigo. Ele ligou para o Dr. Henrique e pediu que o advogado investigasse a fundo as movimentações financeiras de Bruno nas últimas semanas. Se Margarete tinha pago o homem, haveria um rastro. Sempre havia. Depois de desligar, Gabriel olhou para Marina com uma determinação que ela não via desde o dia do resgate. Eu vou consertar isso, tudo isso, eu prometo. E o Pedro, como ele tá? Gabriel sentiu a garganta apertar. Ele tá mal, muito mal. Não come, não fala, não sai da cama. É como se tivesse desistido de tudo. Marina sentiu as lágrimas subirem. Eu preciso ver ele. Por favor. Gabriel assentiu. Vamos juntos. Agora. Os dois saíram do escritório e foram direto para a cobertura. Quando chegaram, Margarete estava na sala tomando chá com duas amigas. Ela viu Gabriel entrar com Marina e o bebê e ficou tensa, mas tentou manter a compostura. Gabriel, o que essa moça está fazendo aqui? Eu pensei que tínhamos resolvido essa situação. Gabriel olhou para a mãe com uma frieza que ela nunca tinha visto antes. Nós vamos conversar, mas antes eu preciso ver o Pedro. Ele subiu as escadas com Marina, ignorando os protestos de Margarete. Quando entraram no quarto de Pedro, o que viram partiu seus corações. O menino estava deitado na cama, encarando o teto com os olhos vazios. Tinha emagrecido, a pele estava pálida, e havia uma tristeza profunda em sua expressão que não deveria existir no rosto de uma criança. Marina se aproximou devagar e sentou-se na beira da cama. Lucas, no colo dela, começou a fazer barulhinhos, aqueles sons de bebê que sempre faziam Pedro sorrir. O menino moveu os olhos lentamente e olhou para Lucas. Por um momento nada aconteceu. Então, muito devagar, uma lágrima escorreu pelo rosto de Pedro, e ele sussurrou, tão baixinho que Marina quase não ouviu. Você voltou. Marina sentiu o coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. Ela colocou Lucas na cama ao lado de Pedro e abraçou os dois. O menino se agarrou a ela com uma força desesperada, chorando silenciosamente. Gabriel observava da porta, as próprias lágrimas caindo sem controle. Eu sinto muito, Pedro. Eu sinto muito por ter ido embora, mas eu tô aqui agora. E eu não vou embora de novo. Eu prometo. Pedro não soltou Marina por vários minutos. Quando finalmente se afastou, ele olhou para ela com aqueles olhos grandes e disse algo que nenhum deles esperava. A vovó é má. Ela fez a mamãe ir embora. Gabriel se aproximou e ajoelhou-se ao lado da cama. Filho, você viu o que aconteceu com a mamãe? Pedro assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Elas brigaram. A vovó gritou. Disse que a mamãe era ruim. A mamãe chorou e saiu correndo. Eu queria ir com ela, mas tinha medo. E depois ela não voltou mais. Gabriel abraçou o filho com força.
sentindo toda a culpa e a dor daqueles anos. Ele tinha estado tão cego, tão focado em trabalhar e em fugir da dor da perda, que não tinha visto o que estava acontecendo bem na frente dele. Não tinha percebido que a mãe estava manipulando tudo, controlando tudo, destruindo tudo que ameaçasse seu poder. Foi então que Margarete entrou no quarto. Ela tinha ouvido parte da conversa e seu rosto estava pálido de raiva e medo. Gabriel, nós precisamos conversar. Agora. Você tem razão. Nós precisamos. Ele se levantou, pediu para Marina ficar com Pedro e saiu do quarto atrás da mãe. Os dois foram para o escritório particular de Gabriel na cobertura. Assim que a porta se fechou, Gabriel se virou para Margarete com uma expressão dura. Eu vi o vídeo. A dona Ivone contou tudo. Sobre a discussão com a Laura. Sobre o que você disse para ela. Sobre como o Pedro viu tudo. Margarete tentou manter a compostura, mas Gabriel via o pânico crescendo em seus olhos. Gabriel, você não pode acreditar em fofocas de uma ex-funcionária ressentida. Ela foi demitida por justa causa. Ela não foi demitida por justa causa. Você pagou ela para ficar calada. E eu sei disso porque acabei de conversar com ela. Eu sei da verdade, mãe. Finalmente sei. Margarete tentou outra abordagem. Sua voz ficou mais suave, quase suplicante. Gabriel, tudo o que eu fiz pensando em você e no Pedro. A Laura não era boa para você. Ela queria te afastar de mim, da família, do negócio. Eu só estava te protegendo. Você não estava me protegendo. Você estava me controlando. E no processo, você destruiu minha esposa. Você traumatizou meu filho. E agora você tentou destruir uma mulher inocente que só queria ajudar. Margarete ficou em silêncio, percebendo que suas manipulações não estavam funcionando. Gabriel continuou. Eu sei que você plantou o colar na bolsa da Marina. Eu sei que você pagou o Bruno para entrar com o pedido de guarda. Meu advogado já encontrou as transferências bancárias. Está tudo documentado. Margarete ficou branca. Gabriel tinha descoberto tudo. Não havia mais como negar, como manipular, como controlar. Ela tentou uma última jogada desesperada. Eu sou sua mãe, Gabriel. Você vai acreditar nessa mulher em vez de mim? Eu vou acreditar na verdade. E a verdade é que você é uma pessoa cruel que machuca as pessoas ao seu redor para manter o controle. Mas isso acaba hoje. Gabriel abriu a porta do escritório e chamou Carmen. Pediu que ela preparasse as malas de Margarete. A mulher mais velha ia sair daquela casa. Imediatamente. Margarete tentou protestar, mas Gabriel foi inflexível. Você vai sair. Eu vou comprar um apartamento para você, vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Mas você não vai mais morar aqui. E você não vai mais ter contato com o Pedro até que ele decida se quer te ver. Se um dia ele decidir... Margarete olhou para o filho com uma mistura de raiva e desespero. Ela tinha perdido. Tinha perdido o controle, tinha perdido a família, tinha perdido tudo. E não havia nada que pudesse fazer. Gabriel tinha provas, tinha testemunhas, tinha a verdade. Você vai se arrepender disso, disse ela com voz trêmula. Não. O único arrependimento que eu tenho é não ter feito isso antes. Margarete saiu do escritório com a dignidade que conseguiu reunir. Mas todos na casa sabiam o que tinha acontecido. As funcionárias olhavam para ela com uma mistura de pena e satisfação. Carmen, que nunca tinha gostado da forma como Margarete tratava as pessoas, preparou as malas rapidamente. Em menos de 2 horas, Margarete Almeida deixava a cobertura onde tinha morado por anos, sozinha, derrotada. Gabriel voltou para o quarto de Pedro. Marina ainda estava lá, com Lucas no colo, cantando baixinho enquanto Pedro finalmente comia alguma coisa. O menino pegava pequenas colheradas de sopa, devagar, mas estava comendo. Era um começo. Ela foi embora, disse Gabriel, e não vai voltar. Pedro olhou para o pai e assentiu. Não disse nada, mas havia um alívio visível em seus olhos. Marina olhou para Gabriel com uma pergunta silenciosa. Ele se aproximou e sentou-se na cama. Marina, eu sei que você não tem motivo nenhum para confiar em mim depois do que eu fiz. Eu demorei muito para acreditar em você. E por causa disso, você sofreu. O Pedro sofreu. Eu sinto muito. De verdade.
Marina viu a sinceridade nos olhos dele. E viu também a exaustão, a culpa, o arrependimento. Ela sabia que guardar rancor não ajudaria ninguém. E sabia que, apesar de tudo, Gabriel era um homem bom, que tinha sido manipulado pela própria mãe durante toda a vida. Eu aceito o pedido de desculpas, mas eu preciso saber. Você quer mesmo que eu fique? Ou isso é só até o Pedro melhorar? Eu quero que você fique. Não só até ele melhorar. Quero que você fique porque essa casa precisa de você. O Pedro precisa de você. E eu também preciso. Marina sentiu as bochechas ficarem quentes. Havia algo na voz de Gabriel que não era apenas gratidão. Era algo mais. Algo que ela não estava preparada para confrontar ainda. Tá bom. Eu fico. Os dias seguintes foram de recuperação. Pedro voltou a comer normalmente. Voltou a brincar. Voltou a falar mais. Ainda tinha pesadelos às vezes, ainda ficava assustado com barulhos. Altos, mas estava progredindo. E a presença de Marina e Lucas fazia toda a diferença. As duas crianças eram inseparáveis. Pedro ajudava Marina a cuidar de Lucas, ensinava o bebê a brincar com os brinquedos, cantava as músicas que Marina tinha ensinado. Era uma relação pura e bonita de se ver. Quanto ao processo de Bruno, ele foi resolvido rapidamente. Quando confrontado com as provas das transferências bancárias de Margarete, Bruno confessou tudo. Ele admitiu que tinha sido pago para entrar com o pedido de guarda e que nunca tinha tido intenção real de ficar com Lucas. O juiz considerou o caso uma fraude e não só negou o pedido, como também abriu um processo contra Bruno por tentar extorquir Marina. O homem foi condenado a pagar uma multa pesada e perdeu qualquer direito sobre o filho. Marina finalmente respirou aliviada. Lucas estava seguro. Ela estava segura. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha um futuro pela frente. Um futuro que, surpreendentemente, estava se construindo ao lado de Gabriel e Pedro. Gabriel começou a passar mais tempo em casa. Reduziu o horário no escritório. Delegou mais tarefas, priorizou estar presente na vida do filho. E nesse processo, ele e Marina começaram a se conhecer melhor. Conversavam à noite, depois que as crianças dormiam. Falavam sobre tudo, sobre a infância dela no interior, sobre os pais que ela tinha perdido cedo, sobre como tinha se mudado para São Paulo aos 18 anos em busca de oportunidades. Falavam sobre a vida dele, sobre como tinha crescido sob a sombra de Margarete, sobre como Laura tinha sido a primeira pessoa que tinha tentado libertá-lo daquele controle. E falavam sobre os sonhos que tinham para o futuro. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda da cobertura, olhando para a cidade iluminada, Gabriel tomou coragem. Marina, eu preciso te dizer uma coisa. Marina olhou para ele, o coração acelerando sem que soubesse por quê. Eu sei que tudo isso é muito recente. Sei que você passou por muita coisa por minha causa. Mas eu não consigo mais negar o que eu sinto. Você mudou minha vida, salvou minha vida. Trouxe meu filho de volta. E no processo, você me fez perceber que eu quero mais. Quero que você faça parte da minha vida. Não como funcionária, não como cuidadora, como companheira, como parceira, como família. Marina sentiu as lágrimas subirem. Ela tinha sentido algo crescer entre eles também, mas tinha tentado ignorar. Parecia complicado demais, rápido demais. Mas agora, ouvindo aquelas palavras, percebeu que não podia mais fingir que não sentia nada. Gabriel, eu também sinto algo. Mas eu tenho medo. Medo de que isso seja só gratidão. Medo de que você confunda o que sente por mim com o que você sente pelo que eu fiz pelo Pedro. Gabriel segurou a mão dela com gentileza. Não é gratidão. É amor. Eu me apaixonei por você. Pela sua coragem, pela sua força, pela sua bondade. E eu sei que pode parecer cedo, mas eu já perdi tempo demais vivendo com medo e sob controle. Não quero mais desperdiçar tempo. Quero construir algo real com você. Marina olhou para ele, para aquele homem que tinha aprendido a confiar, que tinha enfrentado a própria mãe para protegê-la, que estava ali vulnerável e honesto. E soube que não podia mais resistir. Eu também quero isso. Gabriel sorriu, e foi um sorriso de puro alívio e alegria. Ele se aproximou devagar e a beijou. Foi um beijo suave,
cheio de promessas e esperanças. E quando se afastaram, os dois sabiam que aquilo era o começo de algo especial. 2 meses depois, Gabriel fez o pedido oficial. Organizou um jantar íntimo na cobertura, com Pedro ajudando a decorar tudo. O menino tinha feito desenhos que foram pendurados pela sala, tinha escolhido as flores, tinha até ajudado a fazer um bolo de chocolate. Quando Marina chegou, levando Lucas no colo, ficou surpresa com a decoração. E quando Gabriel se ajoelhou na frente dela, com Pedro ao lado segurando a caixinha do anel, ela soube o que estava por vir. Marina, você trouxe luz para nossas vidas. Você nos salvou de mais formas do que podemos contar. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz, te protegendo, te amando. Casa comigo? Marina olhou para Gabriel, para Pedro, que sorria ansioso, para Lucas, que batia palminhas sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria no ar. E disse a única coisa que podia dizer: sim. Pedro gritou de alegria e pulou nos braços de Marina, abraçando ela e Lucas ao mesmo tempo. Gabriel colocou o anel no dedo dela e a beijou, sentindo que finalmente, depois de tanto sofrimento, tinha encontrado a paz. Tinha encontrado o amor. Tinha encontrado uma família de verdade. O casamento foi simples, mas bonito. Aconteceu 3 meses depois em um jardim florido, com vista para a cidade. Poucos convidados, apenas as pessoas mais próximas. Carmen estava lá, com lágrimas de alegria nos olhos. Dona Ivone também foi convidada e compareceu, feliz por ver que sua coragem em contar a verdade tinha ajudado a consertar aquela família. Pedro foi o pajem, carregando as alianças com seriedade e orgulho. Lucas, agora com 9 meses, estava no colo de Marina, usando uma roupinha de festa que Gabriel tinha mandado fazer especialmente. Quando Marina entrou, com um vestido simples mas elegante, Gabriel sentiu o coração apertar de emoção. Ela estava radiante, feliz, e ele sabia que tinha tomado a decisão certa. Quando trocaram os votos, prometendo se amar e se apoiar em todas as circunstâncias, ambos sabiam que aquelas palavras tinham um peso especial. Eles já tinham passado por tanto juntos. Já tinham enfrentado mentiras, manipulações, injustiças e tinham saído mais fortes. A vida depois do casamento foi uma jornada de ajustes e descobertas. Marina ainda tinha momentos em que se sentia deslocada naquele mundo de luxo, mas Gabriel sempre a lembrava de que ela pertencia ali tanto quanto qualquer outra pessoa. Pedro floresceu. Voltou a falar normalmente, voltou a sorrir, voltou a ser uma criança de verdade. Ele chamava Marina de mãe, naturalmente, sem que ninguém tivesse pedido ou sugerido. Simplesmente começou a chamá-la assim porque era o que ele sentia. E Marina aceitou aquele título com honra e amor. Lucas cresceu forte e saudável, cercado de carinho e segurança. Ele e Pedro eram irmãos em tudo, menos no sangue. Brincavam juntos, brigavam às vezes como irmãos fazem, mas se amavam profundamente. E quando, 1 ano depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida de novo, toda a família vibrou. Pedro ficou empolgadíssimo com a ideia de ter outro irmãozinho. Lucas, ainda pequeno, não entendia direito, mas percebia que algo bom estava acontecendo. A menina nasceu numa manhã de primavera. Eles a chamaram de Laura, em homenagem à primeira esposa de Gabriel. Foi uma decisão difícil, mas importante. Gabriel queria que a memória de Laura fosse preservada, não apagada. E Marina concordou, porque entendia que o amor não é algo que se substitui, é algo que se expande. Ela não estava ocupando o lugar de Laura, estava criando seu próprio lugar, e Laura sempre seria a mãe de Pedro, a mulher que Gabriel tinha amado antes, e isso era bonito, não doloroso. Quanto a Margarete, ela nunca mais voltou para a cobertura. Gabriel manteve contato mínimo com ela, apenas o necessário. Comprou um apartamento confortável para ela morar e garantiu que tivesse recursos. Mas o relacionamento estava rompido. Pedro se recusava a vê-la e Gabriel respeitava a decisão do filho. Marina nunca falou mal de Margarete na frente das crianças. Apenas explicou, quando Pedro perguntou, que às vezes as pessoas machucam outras pessoas porque estão com medo ou com raiva.
mas que isso não significa que as crianças são responsáveis por consertar os adultos. Margarete tentou se aproximar algumas vezes, enviando presentes, cartas. Mas Gabriel devolvia tudo. Só aceitaria uma reaproximação se a mãe reconhecesse seus erros, pedisse desculpas genuinamente e demonstrasse mudança real. E Margarete, orgulhosa até o fim, não conseguia fazer isso. Então viveu o resto de seus dias sozinha, amarga, cercada de luxo, mas vazia de amor. Era um destino triste, mas era o destino que ela mesma tinha escolhido ao priorizar controle ao invés de conexão. Anos se passaram. Pedro cresceu e se tornou um jovem gentil e sensível, que estudava psicologia porque queria ajudar outras crianças que passavam por traumas como ele tinha passado. Lucas se tornou um menino alegre e falante, cheio de energia e curiosidade. Laura, a caçula, era doce e carinhosa, com um jeito artístico que encantava a todos. E Marina e Gabriel construíram um casamento sólido, baseado em respeito, confiança e amor verdadeiro. Marina nunca esqueceu de onde vinha. Continuou trabalhando, mas não mais limpando vidros. Com o apoio de Gabriel, voltou a estudar e se formou em pedagogia. Abriu uma ONG que ajudava mães solteiras em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio financeiro, emocional e profissional. Era sua forma de retribuir tudo o que tinha recebido. E Gabriel apoiava tudo, orgulhoso da mulher forte e compassiva que tinha ao seu lado. Numa tarde, muitos anos depois daquele dia fatídico do resgate, Marina estava na varanda da cobertura, observando o pôr do sol. Pedro tinha acabado de sair para a faculdade, Lucas estava fazendo lição de casa, Laura brincava no quarto. Gabriel se aproximou por trás e abraçou a esposa, apoiando o queixo no ombro dela. "No que você está pensando?" Marina sorriu. "Estava pensando em como a vida é estranha. Um dia eu estava limpando vidros sem saber como ia pagar as contas. Mas outro estava salvando você. E agora estou aqui, com uma família, com uma vida que eu nunca imaginei que poderia ter. Você acredita em destino?" Marina pensou por um momento. "Eu acho que a gente cria nosso próprio destino com as escolhas que faz. Naquele dia, eu poderia ter ignorado seus gritos, poderia ter esperado o resgate chegar. Mas eu escolhi agir. E você escolheu confiar em mim, mesmo quando foi difícil. E nós dois escolhemos amar. Então talvez não seja destino, talvez seja só coragem." Gabriel a beijou suavemente na têmpora. "Então eu sou grato pela sua coragem. E pela minha sorte de ter encontrado você." Os dois ficaram ali, abraçados, observando a cidade que tinha sido testemunha de toda aquela história. São Paulo, com suas luzes infinitas, seus milhões de habitantes, suas histórias entrelaçadas. Num lugar tão grande, duas pessoas improváveis tinham se encontrado. Um milionário com medo de altura e uma limpadora de vidros com coragem de sobra. E juntos tinham criado algo lindo, uma família, um lar, um amor que tinha nascido do lugar mais improvável, o medo. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu de laranja e rosa, Marina soube que tinha tomado a decisão certa naquele dia, quando escolheu subir nos cabos, salvar aquele homem, cuidar daquele menino. Porque algumas vezes, um único ato de coragem pode mudar não apenas uma vida, mas várias. Pode criar ondas que se espalham e tocam pessoas que você nem imaginava. E no fim o amor sempre vence. Sempre encontra um caminho. Sempre vale a pena.